pacto de amarração. Olá, amigos do canal Mundo Sobrenatural. Me chamo Ana, tenho 26 anos. Vou manter o nome fictício para proteger minha privacidade. Meu relato começa em uma mesa de bar, onde estava com mais duas amigas. Em uma mesa próxima, havia um grupo de rapazes, que já estavam nos olhando, tinha um tempinho. Mas dentre todos, um chamou minha atenção. Ele era muito bonito, alto, o meu tipo. Um deles foi se apresentar e perguntar se eles poderiam se juntar a nós. Eu e minhas amigas nos olhamos. E não precisou ninguém dar uma palavra, só a troca de olhares já foi o suficiente para entender que todas estavam de acordo. A noite foi divertida, todos rindo muito, e o rapaz não parava de me olhar. Já na hora de irmos, estávamos nos despedindo de todos. Quando fui me despedir do belo rapaz, que se chamava Paulo, surpreendentemente ele me puxou pela cintura e me deu um beijo. Trocamos telefone. Claro, fiquei esperando ele ligar igual uma adolescente. Então, uns 2 dias depois já era noite, já estava me preparando para dormir. Meu celular toca. Era ele. Passamos quase a noite toda conversando. Marcamos para nos encontrar. Saímos algumas vezes. Ele sempre muito educado e se mostrando muito interessado. Um mês se passou. Nos vendo umas 3 vezes na semana. Em uma de nossas saídas, resolvi brincar com ele, mas com um tom de indireta. Perguntei se já não estava na hora de ele me pedir em namoro. A fisionomia de Paulo mudou. Com um ar meio triste, ele se abre e diz que ele estava realmente gostando de mim, mas gostaria de ir devagar, pois ele havia perdido sua noiva, que foi atropelada há 1 ano. Na mesma hora me desculpei pela brincadeira. Ele gentil, como sempre. Diz que não tinha problema, e que eu não tinha que me desculpar. Os dias foram se passando, percebi Paulo um pouco mais distante. Paulo me liga, marcando de nos encontrarmos no mesmo bar, onde ficamos pela primeira vez. Fui logo me arrumando, toda produzida, já esperando um pedido de namoro. Até porque já estávamos juntos há 6 meses e agíamos como namorados. Já no barzinho, Paulo estava com uma cara péssima. Tratei logo de perguntar se ele estava bem. Ele pega em minha mão e começa a chorar. Paulo fala que seria melhor pararmos de nos ver por um tempo. Antes que eu perguntasse o porquê, ele já foi se justificando. O problema não é você, Ana. Gosto muito de você. Mas não estou sabendo lidar com a morte da minha noiva. Quando estou com você, tudo fica bem, mas sempre quando volto para casa me bate uma culpa. Como se eu estivesse atraindo. Eu tentei ser a mais compreensiva possível, mas não vou negar que fiquei com muita raiva. Mas fiz o que Paulo me pediu, deixei ele ter o luto dele. Fiquei arrasada,
Só fazia chorar e nem conseguia comer, tamanha tristeza. Minhas amigas, tentando me animar, viviam me chamando para sair. Mas não estava no clima. Foquei no meu trabalho, e na minha gatinha, que era minha única companhia. Voltando do trabalho, dentro do ônibus, com meus fones de ouvido, escutando minhas músicas tristes que só quem foi rejeitado sabe como é. Percebi colado no banco à minha frente, tinha um folheto que dizia: trago a pessoa amada em 3 dias. Fiquei rindo sozinha no ônibus. Se fosse assim tão fácil, não tinha tanta gente sozinha no mundo. Mas antes de descer fiquei encucada com o folheto, que não conseguia parar de olhar para ele. Então resolvi tirar uma foto do folheto. Chegando em casa fiz minha rotina e fui me deitar. Esse maldito folheto ficou tão fixamente na minha cabeça, que até sonhei com isso. Tomei coragem no dia seguinte, e liguei para o bendito número. Marquei 1 hora com a mulher. Parecia uma casa normal, mas assim que entrei, nunca tinha visto tantas imagens na minha vida. Ela pede para me sentar, e conto toda a minha história para ela. A mulher, depois de ouvir tudo, pergunta: você quer ele de volta? Eu respondo: claro que sim. Pois bem, você fará um pacto de amarração. É um casamento espiritual. Ele será seu para sempre até que a morte os separe. Com uma risada bem sarcástica, e diz: só você pode terminar, ele vai estar amarrado a você. Mas por um momento eu pensei, e perguntei: mas esse pacto é com quem? A mulher estranha responde: isso não importa. Você não quer seu homem? Pague-me a metade do valor que combinamos e a outra metade quando ele voltar. O resto eu faço. Estava tão cega de amor, que aceitei. Como ela disse, 3 dias depois Paulo me liga, dizendo que não consegue parar de pensar em mim, e que quer voltar. Fiz um charme, mas aceitei. Tudo às 1000 maravilhas nos 3 meses que se seguiram. Mas Paulo começou a ter atitudes estranhas. Começou a beber muito. Ele se tornou muito ciumento, ao ponto de brigar com meu colega de trabalho, só porque ele me abraçou para me parabenizar pela minha promoção. Paulo largou o emprego, assim que veio morar comigo. Maltratava minha gatinha dando pontapés. Estava se tornando um homem grosseiro e rude. Toda briga que tínhamos ele falava que eu nunca chegaria aos pés da falecida noiva. Chegamos ao extremo. Ele começou a me agredir após beber. No dia seguinte se desculpava dizendo que não era ele, que ele saía de si quando bebia. Ficava uma semana tudo bem, mas depois voltava tudo de novo. Não dava mais para ficar com Paulo. Tomei a decisão de mandar Paulo embora. Mas a briga foi feia. Ele gritava, dizendo que eu não seria de mais ninguém. Ou era ele,
ou a morte. Com muito custo consegui com que Paulo fosse embora, mas com medo do que ele pudesse fazer. Foi só o tempo de beber um copo de água, para me acalmar. Escutei uma gritaria na rua. Logo pensei que podia ser Paulo, arrumando confusão com alguém. Saí para ver o que estava acontecendo. Ao ver a cena, fiquei em choque. Paulo caído no chão, já sem vida. E um carro todo amassado, que acabou fugindo do local. Na mesma hora, me veio o que a mulher estranha me falou. Até que a morte os separe. Me sinto culpada até hoje. Pois quando duas pessoas não têm que ficar juntas, tem um motivo. Agora ele vai ficar ao lado de quem ele realmente ama. E eu, com certeza um dia, vou pagar pelo que causei. Obrigado a todos. Sem vocês, esse canal não existiria. Para que possamos continuar com nossas histórias, toda ajuda é bem-vinda.